Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, quarto domingo da Páscoa nós estamos vivendo, estamos celebrando, né? E como todo ano, no quarto domingo da Páscoa, a igreja, na liturgia, nos apresenta esta imagem de Jesus, que é o bom pastor. Jesus, que é o pastor belo, o pastor das ovelhas, o pastor do rebanho do Pai. É uma das imagens mais belas que nós temos de Jesus. Penso que todos recordamos naquela imagem do Ano Santo da Misericórdia, né, que era justamente a imagem do pastor que ia atrás da ovelha e a trazia novamente em segurança, carregada nas costas. Jesus é o pastor que vai atrás das ovelhas, depois que as ovelhas se perdem. No entanto, antes que a ovelha se perca, antes que eu me perca, Jesus faz de tudo para que isso não aconteça. Qual o desejo de Jesus? Que eu como ovelha, permaneça unido ao rebanho, permaneça fiel à graça de Deus, permaneça no redil, que não seja uma ovelha desgarrada, que não seja uma ovelha rebelde, que foge do seu Senhor. E fugindo do seu Senhor, fica à mercê dos perigos do mundo, fica à mercê dos inimigos sem nenhuma proteção. Jesus vai atrás da ovelha perdida? Sim, sempre. Sempre vai atrás, né? Sempre que eu me perco, Jesus, sem pensar muito, corre atrás de mim. Vem me resgatar novamente da lama, do pecado, da escuridão. No entanto, como eu disse, antes que eu me perca, Jesus faz de tudo para que eu não me perca, para que eu não abandone o redil, para que eu não abandone as outras ovelhas, para que eu não abandone a sua igreja. E desse tudo que Jesus faz para que nós não nos percamos, está o dar a vida por nós. Jesus deu a vida por nós justamente para que nós não mais nos percamos. Dar a vida, somente o bom pastor tem a coragem de dar a vida por suas ovelhas. Por quê? Porque também é um pastor misericordioso. É um pastor bom, é um pastor misericordioso. Mas o que significa dar a vida? O que significa que Jesus deu e dá a vida por nós? Quando nós escutamos ou falamos esta expressão, quase certeza que logo vem na nossa imaginação, na nossa lembrança o quê? A cruz. Na cruz, Jesus deu a vida por nós. Verdade. Na cruz, Jesus morreu por nós. Verdade. Mas o dar a vida não significa simplesmente morrer. Dar a vida não significa somente morrer por nós. Antes de morrer por nós, Jesus viveu por nós. Viveu. Não é somente para a cruz que nós precisamos, claro, também,
Não podemos tirar os nossos olhos da cruz, né? Mas precisamos contemplar a vida de Jesus como um todo. Tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo, para que nós tomemos consciência de que nós precisamos desse nosso bom pastor, que nós somos dependentes dEle, dependentes desse Cristo que nos ama. Ele deu a vida por nós. Para compreendermos essa capacidade de Jesus, né, de dar a vida por suas ovelhas, mesmo que sejam as rebeldes, na verdade Jesus deu a vida justamente pelas ovelhas rebeldes, basta nós prestarmos atenção, por exemplo, na coragem de um pai e de uma mãe, né, que amam de todo o coração o seu filho. Tenho certeza que todo pai e toda mãe que ama de todo o coração o filho, também tem a coragem de dar a vida por ele. Tem a coragem. Sim ou não? Sim. Os pais e as mães têm coragem de dar a vida pelo filho? Sim. Mas recordando, dar a vida não é somente morrer. Esse, digamos assim, é o extremo. Só tem coragem de morrer por alguém quem antes viveu por alguém. E Jesus viveu por nós, né? Viveu amando, viveu por nós. Só quem ama tem coragem de dar a vida pelo amigo, como de Jesus. Veja que Jesus não é um pastor qualquer, né? É o bom pastor, mas não é um pastor qualquer. É um pastor que nos trata como irmãos, né? É um pastor que trata as suas ovelhas, que somos nós, como amigos, né? E nos ama de todo o nosso coração. É um pastor que se preocupa conosco. Se preocupa. Então Jesus realmente faz de tudo para que nós não nos percamos, caros irmãos e irmãs. Outra característica de Jesus como bom pastor, que ele mesmo apresenta neste evangelho, é o de conhecer as suas ovelhas. Jesus nos conhece. Jesus me conhece, todas as dimensões da minha vida. Recorda um salmo? Antes que eu seja deitado ou seja dormindo ou em pé, trabalhando, Jesus me vê. Deus me vê. Deus me conhece. Melhor do que a mim mesmo. E até aqui nós podemos novamente utilizar essa analogia dos pais, mas principalmente das mães, né? Quantas vezes eu aqui em Curitiba liguei para minha mãe lá em São Paulo, na cidade de Mongaguá, e pela voz ela percebe que tem algo diferente. As mães conhecem ou não os filhos? Conhecem. E Jesus muito mais, né? Jesus nos conhece por dentro, o nosso coração, o nosso coração. Isso tem que ser para nós motivo de alegria. De alegria. Se eu não tivesse fé, se eu não confiasse que Jesus fosse o bom pastor, seria motivo de medo. Jesus conhece os meus pecados. Mas porque eu sei que Ele é misericordioso e Ele é bom, o Ele me conhecer de todo, até o meu coração, até as minhas profundas misérias, para mim é motivo de alegria, porque Ele sendo bom e misericordioso, o desejo é me ajudar a superar todas as minhas fraquezas. Todas as minhas fraquezas. E por fim, um desejo profundo de Jesus como bom pastor, que é a unidade do rebanho, a unidade dos filhos de Deus, a unidade da sua igreja. Nós, como rebanho do Senhor, como ovelhas do Senhor, precisamos aprender a ouvir a sua voz, a distinguir a voz de Jesus em meio a tanto barulho que o mundo faz, né? O mundo faz barulho. Jesus fala ao nosso coração, como bom pastor, como pastor misericordioso. E ouvindo a voz do Senhor, Ele vai nos guiando para que nós realmente formemos, né, esta única família, a família dos filhos de Deus, né? A tristeza do coração de Jesus é ver as ovelhas, ver os seus filhos divididos, né? Divididos. A tristeza do coração de um pai, de uma mãe, é ver os filhos divididos. E com o coração de Deus não é diferente, porque Ele é Pai. Quando Deus vê seus filhos se matando nas guerras, quando vê
as famílias divididas, os irmãos divididos, são como espinhos, né, que nós cravamos no coração de Jesus, né, e fere tanto o coração de nosso Senhor. Então, que nosso desejo, caros irmãos e irmãs, seja esse, né, de superar as nossas diferenças, né, superar as desavenças, superar a falta de perdão, para que nós possamos ser boas ovelhas no redil do Senhor. Se Jesus é o bom pastor, né, que o meu desejo seja ser também, né, uma boa ovelha, um bom discípulo, um bom amigo, um bom filho deste Pai que está no céu e olha para mim continuamente, o bom pastor. No entanto, a gente precisa só tomar um cuidado. Jesus é o bom pastor, mas não é no sentido de, que eu possa dizer, né, Jesus é um pastor bonzinho, que nós sabemos que essa palavra bonzinho, tantas vezes em português, na nossa cultura, tem uma conotação, né, um sentido, desculpa a expressão, de ser uma pessoa boba, né, de ser uma pessoa ingênua. Jesus é bom pastor, mas não é um pastor ingênuo, não é, né? Por isso nós não podemos brincar, né, com esse nosso bom pastor. Precisamos ser ovelhas sérias, né, sérias, que não querem simplesmente se aproveitar desta bondade do Senhor, não, mas que querem viver realmente aquilo que Ele nos ensina, por isso a importância de aprender a escutar, a distinguir, a reconhecer a voz de Jesus, a voz do Senhor, porque somente Ele pode nos conduzir por este caminho, né, de tantas tribulações, de tantas tentações, né? São tantos os lobos, né, que querem nos afastar do Senhor, tantos os lobos que querem matar a nossa fé, né? Mas nós precisamos confiar nesse nosso Senhor, né? A confiança, caros irmãos e irmãs, é imprescindível, né? Confiar em Jesus não pode ser uma opção na nossa vida, tem que ser o desejo de cada dia do nosso coração. E se confiamos em Jesus, não precisamos ter medo, né, de viver a nossa fé. Não precisamos ter medo de viver a nossa fé, porque temos um pastor que nos conduz, temos um pastor que nos protege, temos um pastor que ilumina a nossa vida. Assim seja. Amém.